Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula. Nós estaremos hoje falando sobre o Segundo Reinado, mais especificamente sobre a economia do Brasil Imperial. Bom, o Segundo Reinado, ele começa com a gestão de Dom Pedro II, né, assim que ele assume o trono, e a partir de 1940, por ali, né, e vai até 1889, quando se encerra aí o período imperial brasileiro, você tem a proclamação da República. Mas eu queria falar especificamente sobre a questão econômica desse período. É um período de estabilidade política, não é? Em que a economia é pautada no café, na cultura do café. Não é? Então vamos falar um pouquinho sobre isso? Você vem comigo? Então vamos lá. Bom, eu estou trazendo aqui um mapa da economia na América Portuguesa, século XVIII. Não é? Para que você tenha um histórico, um breve histórico daquilo que ocorreu antes de se iniciar esse período aí de economia cafeeira. Então, o que vai acontecer? Vamos dar uma palavra geral sobre o que você está vendo. Ali em cima, né, nessa região aqui do Rio Amazonas, aquela parte que está em azul ali, parecendo uma gota, né, virada para lá, olha aí no mapa. Aquilo ali é Drogas do Sertão. O que é Drogas do Sertão? São produtos aí extraídos da natureza, extraídos da natureza. Né? Você tem a erva mate, né, e outros tipos de ervas medicinais até, né, que eram utilizadas aí pela população e até algumas delas exportadas, né, em pequena escala, mas isso ocorria. Né? Nessa parte rosa, que você tem aí bem espalhada, isso aí é pecuária. Então você pode ver que a pecuária, você tem aí uma ampla área que você pode utilizar. Porque criar boi é fácil, é só você meter eles no meio do mato, eles vão comer mato mesmo, né? Bota 3, 4 ali vigiando. Não é, veja bem, eu tenho falado isso nas minhas aulas, não é mão de obra escrava. O escravo não tomava conta de gado, senão ele sumia, ele ia para o quilombo, ele desaparecia. Escravo tem que ter um local específico, trabalhando sob vigia. Ele não vai vigiar nada. Ele tem que trabalhar sob vigilância. Então é diferente. Aqui não tem escravo, nessa área aqui. Não é? Aquela área verde que você está vendo bem aqui no litoral, não é? Pegando ali o contorno do país, né? Do agora país, aquilo ali é produção de cana-de-açúcar. Então são áreas de produção de cana-de-açúcar. Isso começou logo no início, não é? Teve seu período de auge, quando o açúcar começou aí a bombar na Europa, né? Altos preços e tudo mais. Depois entrou no período de concorrência, o pessoal viu que dava dinheiro, começou a surgir outros polos de produção, né? Açúcar das Antilhas, né? Os holandeses vieram para o Brasil, né? Pegaram o jeito de produção, depois foram expulsos daqui, eles vão lá para outros lugares para produzir, né? Nas Antilhas. E você vai surgir também açúcar de beterraba, uma outra qualidade de açúcar, e isso vai aumentar a oferta do produto, obviamente que o preço vai baixar. Né? Mas o Brasil continua produzindo açúcar por um bom tempo. Até mesmo algumas literaturas acrescentam que não só para o mercado externo, mas o mercado interno também começa a produzir, né, começa a consumir esse açúcar, e a economia ela não para, embora não seja aí, né, o carro-chefe da economia por muito tempo, mas a economia não para. Inclusive expande para o mercado interno. Não tem mais aquele preço absurdo, porém continua sendo consumido, o açúcar continua consumido. Aqui você já tem uma elite, né? As pessoas elas começam a comprar esses produtos também, né? Mercado interno, aqui dentro da própria colônia ou depois do Império, e esse açúcar continua sendo parte da economia. Tá, ok? Então vamos prosseguir, eu vou passar para outra parte do mapa, para que você tenha uma visualização aí melhor. Ou do outro lado, né? Aqui mais para o Cone Sul. Então tá aí, esse é o Cone Sul do mapa, na parte de baixo. E aqui é o que nos interessa. É aqui que vai começar a produção de café. É aqui no Rio de Janeiro, né? A gente chama de Sudeste, né? Rio de Janeiro, Minas Gerais e Vitória, Espírito Santo, Vitória capital. É que você vai ter a produção de café. Mas aqui ainda não está representado.
ainda tem alguma coisa que eu quero falar. Você está vendo aquela parte amarela ali? Essa parte amarela está ali, né? Não sei se você consegue ler, porque o mapa às vezes é representado aí para você em uma escala bem pequena, mas está escrito Cuiabá ali, né? Tem São Pedro, São Pedro del Rei, né? Isso aqui é a região aí das Minas Gerais. Essa parte amarela é a extração, mineração do ouro. E aí tem uma coisa interessante, um fato interessante, é porque essa área de mineração, né, 1600, final do século XVII, você vai ter aí 1699, vai ser descoberta aí as minas de ouro, e você tem aí um grande fluxo migratório para essa região. Não só de pessoas livres, né, gente de tudo quanto é lado vai querer enriquecer, migrar para essas regiões aqui de produção de ouro, mas também mão de obra escrava. Porque o cara vai para lá, ele quer abrir logo um espaço para trabalhar e ele precisa de mão de obra. Então, assim que ele consegue algum recurso, ele vai comprar escravos. Esses escravos vão vir de tudo quanto é lugar, principalmente daquelas áreas que você viu lá de cima, né, do Nordeste, que não tem aí, embora tenha produção de açúcar, mas não tem um produto de alto valor comercializável na Europa, né, que pudesse enriquecer as pessoas para manter a sua escravaria. Então, esses senhores de escravos, eles veem muito mais lucro na venda de escravos. Falou, pô, vou vender meus escravos para a região de Minas Gerais, inclusive o pessoal está pagando em ouro. Eu vou vender e vou trazer, vou deixar ele embora. E aí você tem esse fluxo de pessoas. Isso aqui é tudo, né, os anos aí, né, que antecedem, né, é a preparação desse ambiente, né, que está antecedendo aí a cultura cafeeira. Então você já está vindo escravos para cá. Esses escravos, quando você tem aí o arrefecimento dessas Minas Gerais, ou seja, isso vai acabar, o ouro acaba. Né, o ouro não é igual, né, mato, que continua crescendo, você vai tirando, continua crescendo. Perdão. Ele vai acabar. E aí, o que você vai ter? Você vai ter ali uma escravaria ociosa. Claro que o escravo não vai ficar dormindo em rede debaixo de árvore. Ele vai ser utilizado para outros serviços, mas sem uma atividade que consiga enriquecer o dono do escravo. Quando vai surgir aí, quando surgir o café, né, que é uma atividade que vai enriquecer pessoas, é um produto de alto valor na época do Império, né, a partir de 1850, né, o segundo reinado, esse escravo vai ser reutilizado. Aí você vai ter uma reorganização dessa mão de obra. Não é? Por que eu estou falando isso? Você pode me perguntar assim, professor, por que, olha essa próxima foto aí, isso é um navio negreiro. Por que então que esse novo produto, o café, ele não é pautado na mão de obra que vem direto da África, com o tráfico de escravos? Por quê? A Inglaterra, a partir de 1850, vai proibir esse tráfico de escravos. Falou, não quero mais. Lembre-se, a Inglaterra passou a ser um país industrializado. Então, áreas que utilizam mão de obra escrava não interessa para ela. O Brasil era quintal da Inglaterra. Né? Você tem um histórico aí de relacionamento comercial e político do Brasil e Inglaterra, até mesmo na época da colônia e depois, né, como país independente, e eles vão aí proibir, simplesmente proibir, falam, não quero mais. Se eu ver um navio passando no Atlântico com escravos, eu vou afundar. Isso começou a se tornar uma realidade, então a partir desse momento, o Brasil começa a buscar outras alternativas de mão de obra ainda escrava. Obviamente que era uma reorganização interna. Vai utilizar aqueles escravos que estão aqui, o preço do escravo vai subir, o preço interno, e as pessoas vão começar a vender para essas áreas. Primeiro foi feito isso para a área de mineração, né? E depois para a cafeicultura, né? Naquilo que a gente chama aí de cultura do café ou produção em larga escala do café. Ok? E aí tem uma outra questão surgindo, que é a questão
dos recursos utilizados para a produção de café. Produzir café não é fácil. Não é igual você ir lá e pegar um punhado de ouro dentro do rio. Opa, estou rico. Não, não é assim. Para você ter ideia, o plantio, a partir do momento que você planta, até você colher, leva 5 anos. E como é que você vai se sustentar até lá? Você tem que ter financiamento, capital. Na verdade, o capital inicial para começar essa produção de café vai sair justamente daqueles empresários, digamos assim, que investiam no tráfico de escravos. Então, buscar um escravo e buscar escravaria na África não era fácil. Era um investimento pesado. Você jogava ali, né, um capital muito grande, você tem que mobiliar um navio, tem que armar tripulação, tem que financiar essa tripulação para ir lá na África, encher de escravos, um risco altíssimo, né, risco de morte, risco de perder o navio inteiro e trazer para cá. Quando eles percebem que essa atividade econômica está ficando arriscada demais, porque agora tem a Inglaterra fundando os navios negreiros, eles migram para outra área de investimento. Qual é? O café. Fundam um banco chamado Banco do Brasil, já falei sobre isso em aulas anteriores, né, e esse banco vai financiar aí a produção de café no país, né, no Império. Então, vamos prosseguir. Eu vou passar aí, né, isso aqui te mostra um pouquinho, esse mapa aí, porcentagem de escravos sobre a população total. Está ali, né? Você percebe, eu coloquei só para você entender isso aí, isso aqui é na época aí da produção de café, segundo reinado. Aí você vê que a área que está mais concentrada, a área mais escura do mapa, é justamente sudeste. Né? O litoral do sudeste ali. Né? Rio de Janeiro, Espírito Santo. É onde está surgindo aí a produção de café. Porque está concentrando para cá a mão de obra escrava. Para ser utilizada aí, né, na produção de café. Então você percebe isso claramente. Né? Essa reorganização aí da mão de obra. Em função do fim do tráfico de escravos, né, decretado pela Inglaterra. Ok? Bom, vamos dar uma analisada aqui. Agora esse mapa traz aí o contexto de produção propriamente dita do café. Ali você tem áreas cafeeiras, aqui embaixo, aquele quadrinho embaixo aqui, né? Tá logo aqui, ó, do lado de cá, área cafeeira, e ali tá por data. Não sei se você percebeu isso, tá por data, tá falando assim, essa área mais clara ali, né? Cinza, acinzentada, vamos colocar assim, até 1840. Isso aqui ainda não era, até 1840 ainda não era o carro forte da economia, mas já tinha produção de café ali. Pequenos produtores, ainda não tinha uma produção em larga escala, pouco capital. Veja bem, isso aqui ainda não é no boom do café, né, na explosão, boom e explosão, né, econômica. Ainda havia tráfico de escravos e os grandes investidores nessa época, né, estavam investindo ainda no tráfico de escravos. Então já tinha uma produção de café, né, rudimentar, pequena, né, que não chamava atenção ainda da política imperial. Né. Agora, a partir de a área verde, né, 1840, 1865, né, 1850, faz a média aí que você vai ter essa data, você vai ter a área verde, que é uma grande produção. Está vendo ali? Já começou a produzir pra caramba o café. E aí tem uma coisa interessante, aí você pode perguntar, fala, professor, se a gente voltar naquele mapa, olha só como é que seu olhar tem que ser crítico. Pensa nisso aí. A gente volta naquele mapa lá em que tem a produção de cana-de-açúcar. A produção de cana-de-açúcar nunca parou no país. Embora, digo, nem sempre foi o carro-chefe da economia. Você vai ver que eles não saíram do litoral. Não é? Fica aquela faixa verde ali. Deixa eu voltar naquele mapa para você ver. Então, estou colocando aqui de volta o mapa que representa aí, tem aí a representação do açúcar. Olha lá. Você está vendo ali? Essa é a parte norte, né, do país, nordeste, e agora eu vou colocar a parte sul para você. Olha aí a parte sul.
Está vendo que o verde só está no litoral? Por que não expandiu? Isso aqui você tem 300 anos, mas não saiu do litoral. Está vendo ali? Agora o café, se você considerar o café, vamos voltar para o mapa que a gente estava. Vamos estar lá, Minas Gerais ali, o título do mapa. Se você considerar o café, olha ali as datas, o período de tempo, 1840, vamos colocar esse período aqui até 1885. Olha o quanto o café expandiu. Ah, por quê, professor? Porque a produção era muito grande e tal. A produção de açúcar também era grande. Mas aqui tem outro motivo. É o modelo de produção de café que vai ser colocado em prática. Não era igual ao do açúcar. O açúcar você utilizava a terra, fazia a colheita do açúcar e plantava de novo. O café não é assim. É diferente. O café você planta 5 anos, mais ou menos, né? Você tem a produção. E depois disso, você não tem como plantar no mesmo lugar. Eles chamam isso de agricultura extensiva. Vai se estendendo ao longo do terreno. Então, aquela primeira produção que você tem ali, da área cinza, acinzentada, ela foi num primeiro momento. Depois aquela área não pode ser mais utilizada. A terra já não tem mais nutrientes suficientes para sustentar. O café é diferente da açúcar, da cana-de-açúcar. Eles vão ter que passar para a parte de trás. E aí utiliza-se a parte de trás, né? Está indo para o interior, está andando. Essa agricultura ela anda ao longo do tempo. Eles vão sempre passando para áreas mais à frente. Aquela área de trás é utilizada, às vezes, para a produção de gêneros básicos, para alimentar aquela população ali. Mas não é a agricultura principal. Ela é utilizada, não, com a agricultura principal, que era o café. E aí ela vai andando. É interessante que, tendo como base o Rio de Janeiro como porto que vai escoar esse café para fora, é cada vez mais difícil você trazer isso aí. A princípio era feito em lombo de burro mesmo, né? Tropas de mula. E depois disso, entra uma tecnologia, né? A tecnologia da ferrovia. Mas, a princípio, por exemplo, você tem a Avenida Brasil, né? Aquilo ali era caminho. A Avenida Brasil aqui no Rio de Janeiro era caminho para poder chegar ao porto, era um caminho. Caminho de boi, de burro, né? Para poder levar o café até o porto. Por ali. Depois você faz uma estrada e aí você tem a Avenida Brasil. Né? E aí depois você tem a ferrovia. Olha só, eu vou colocar um mapa aqui para você entender isso. Esse aqui é o mapa. Essa aqui que fala da ferrovia. Olha só. Você está vendo aí? Está vendo? É a mesma região. Então envolve Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. O outro até que envolvia um pouquinho mais, que era Minas Gerais. Melhor, era o Espírito Santo. Esse aqui envolve esses 3 estados aí. Aí você percebe o seguinte, essas linhas vermelhas são ferrovias. Tem alguma semelhança naquele mapa que eu coloquei? Eu vou voltar no mapa do café. O mapa do café. Está vendo aí? Tem como título Minas Gerais. Você está vendo o caminho do café? É o mesmo caminho que foi feito. Praticamente o mesmo caminho em algumas situações que foi feito. Foram feitas as ferrovias. Bate. Por quê? Porque essas ferrovias foram feitas em função do escoamento do café para o porto. Está vendo? Levou tecnologia, né? Trouxe tecnologia aí para o Brasil. Ela segue o mesmo caminho, né? Então tem uma outra situação aqui, você está vendo aí, estou voltando para o mapa da Minas Gerais, né? Então dá uma olhada aí. Essa área amarela é o Oeste Paulista, produção de café, perdão. E aí é de 1865 a 1885, essa área amarela. Por que está diferenciada aqui? Porque nessa área foi usada uma tecnologia mais avançada.
Você tem técnicas de produção mais avançada ali para produzir o café. Inclusive, você já tem aí boa parte da mão de obra sendo mão de obra imigrante, já não é mais escravos. Por quê? Ao longo desse processo, a gente vai falar sobre isso também numa outra oportunidade, face à proibição da Inglaterra, do tráfico de escravos, essa questão da escravidão se tornou muito polêmica. Né? Então, o Brasil foi o último país, praticamente, do mundo ocidental a acabar com a escravidão, e havia uma pressão tremenda aqui, né, dos abolicionistas, acabar com esse negócio. E aí, os deputados começaram a criar lei, o Império era contra isso, embora soubesse que a escravidão estava na base da economia, o Estado também queria mudar. Você tem uma ideia, Dom Pedro não tinha escravos. Todas as pessoas que trabalhavam com Dom Pedro serviam e eram, a maioria, na maioria de origem afrodescendente, todos eles eram livres. Ele não trabalhava, ele não tinha escravos. Ele não tinha escravos nenhum, né, servindo a ele. Eram livres e assalariados. Era o salário. Ele advogava pelo fim da escravidão. Porém, ele sabia da dificuldade que era. Inclusive, foi, né, a gente vai ver isso lá na frente, foi uma das bases aí que foi um dos pontos principais, né, o fim da escravidão foi um dos pontos principais que tiraram ele do poder. Ele sabia disso, né, que era uma questão elementar. Né? Toda a elite produtora ficou contra ele quando ele acabou com a escravidão, findou a escravidão. E aí aquela áreazinha lá, né, mais em amarelo, você está vendo aí, já trabalhava com imigrantes. A mão de obra já era. Não era, o cara queria tratar igual escravo. Aí dava muito problema isso aí. Ele queria, você está dormindo até mais tarde, queria tratar o cara igual escravo. Falou, rapaz, eu sou homem igual a você. O cara veio da Europa para cá, é uma outra história que a gente também vai abordar com calma, essa questão da imigração. Mas o imigrante, ele era contratado na Europa ainda, para vir trabalhar no Brasil. Ele vinha porque estava faltando emprego lá, ele vinha na esperança de ter terra, a gente vai falar sobre essa questão da terra também. Chegava aqui, era desiludido, trabalhava quase que no regime de escravidão e ele se revoltava. E havia muita confusão com relação a isso. Às vezes saía da fazenda devendo, porque ele tinha que pagar a passagem de vinda, não é? E ia se virar, ia trabalhar, né, em outros lugares. Mas ali já era, isso que eu queria frisar, ali já é uma produção pautada, né, em parte na mão de obra livre, porque o escravo já estava aí em vias de ser, a escravidão estava em vias de ser findada, nessa altura do campeonato. 65 a 85, né, nesse período aí, já se falava muito, muitas leis surgiram, né, lei do ventre livre, lei do sexagenário, não é? Muito se falava de fim da escravidão, então esses produtores já estavam se precavendo, trazendo imigrantes para cá, para trabalhar aqui, né? Em vários regimes. Né? Eles financiavam, pagavam a passagem, o próprio produtor pagava a passagem, e aí queria escravizar o imigrante, né? Em cima desse fato dele dever a passagem, se ele está devendo a passagem, nunca conseguia pagar. Não é? E outras atitudes dos proprietários de terra que desagradavam aí os imigrantes. Né? Bom, eu vou mostrar aqui, né, pra gente, já estamos encerrando, essa foto aí já é uma localidade que surgiu em função da produção de café, você vê aí, né, uma cidade surgindo, igreja e tudo mais, né? Isso aí já está em função do café, né? Isso aqui é no Vale do Paraíba, né? Uma cidade está surgindo aí, eu não sei exatamente onde é, né? Pode ser Vassouras, né? Foi uma das cidades que surgiu aí, né, nesse período. Você vê aí, né, palácios praticamente, isso aqui eram casas de pessoas ricas, né, donas de café, faziam palacetes imensos. Né. Essa outra foto já é aí o pessoal trabalhando, né, isso é uma fazenda de café, isso é a produção,
Você vê o pessoal aí, escravos ainda, né, não são imigrantes, trabalhando, labutando aí, né, na produção de café. Uma outra foto, né, essa daí já é uma senzala, né, produtora de café. Também bem próximo aí do fim da escravidão. 1800 alguma coisa, né? Já estava acabando. Bom, a gente vai terminar essa conversa por aqui rápido, um assunto rápido, só para você entender essa questão da economia imperial no período aí do Segundo Reinado, né? Então era pautada no café. A professor não tinha outras economias, não tinha? Tinha, obviamente que tinha. Você tem o estado do Sul, uma força tremenda, você tem aí Minas Gerais, produtor de gado, você viu lá a produção de gado, né? Era bem diversificada. Não é? Você tinha outros estados com força, sim, econômica. Né? A economia nunca parou, só que isso aqui era o carro-chefe. Para você ter uma ideia, 60%, chegamos a esse patamar, 60% do café consumido no planeta saiu do Brasil. É tremendo o negócio, 60%. Ok? Então a gente fica por aqui, né? Espero que você tenha entendido aí um pouquinho dessa dinâmica do café, né? Da economia imperial, e até a próxima. Fique com Deus.